responder tudo para nós, baseado na doutrina espírita. Heraldo, a palavra é sua, seja bem-vindo, que Jesus te inspire e a espiritualidade que dirige nossa reunião também. Obrigado, Celinha. Muito boa noite a todos, irmãos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita. Hoje nós damos seguimento ao capítulo 6º da Vida Espírita. Hoje é muito importante, porque fala das relações do além-túmulo. E a gente vai ver o quanto é importante para nós essas reuniões que fazemos às quintas-feiras, do quanto importa o estudo, né? Quanto importa o estudo, quanto vai acrescentar para todos nós. E, obviamente, essa parte da irradiação, em que nós treinamos a nossa mente durante alguns minutos, né? Acompanhando as irradiações, movimentando o pensamento e, obviamente, movimentando fluidos, né? Em nós. Então, vai ver o quanto isso é importante nas relações, na vida espírita, lá no mundo espiritual. Então, essa reunião de quinta, né, como as outras, eu falo especificamente dessa, que as pessoas estão aí e que muitos estão se aproveitando para se apropriar de conhecimentos espíritas, né, sobre a ótica espírita. Então, é muito importante, porque isso, para nós espíritas, vai fazer muita diferença nas relações no além-túmulo, né? Por quê? Porque com a doutrina espírita, tem alguém aí no grupo que não é espírita ou que está iniciando, só levantar a mãozinha aí, aperta a mãozinha. Todos já têm uma rodagem, uma iniciação espírita, né? Todos são espírita, né? Aliás, viu, Celinha? Agora tem um novo jeito de saber quem é espírita. Espírita é todo aquele que morre de vontade de conhecer nosso lar e tem medo de morrer. Entendeu? Esse é espírita. Né? Então, é o perfil agora do espírita. Doido para conhecer nosso lar, empolgado, mas tem um medo de morrer. Tá? Mas vamos embora. É brincadeira, é brincadeira. Eu, como nunca brinco, hoje eu resolvi fazer algo diferente. Assim. Vamos lá. Então, a doutrina espírita, ela nos traz o seguinte, uma ótica de que, primeiro, a gente entende que a vida é perene, né? Ela jamais se extingue. Então, isso a gente já viu que a doutrina espírita, né? Ou seja, nós vamos estar sempre vivos na matéria ou fora dela, né? Então, a doutrina espírita coloca isso muito bem para a gente, né? A razão da nossa existência é sempre buscar o quê? O aprendizado e a melhoria, não é? Essa melhoria interior, né? E é exatamente vivendo essas diversas experiências, né, existências, né, que são tão necessárias aí ao nosso progresso espiritual, né? Então, a gente tem essa visão, né? Em relação ao capítulo 6º da vida espírita, né, a gente começou a estudar e a gente vai vendo, primeiro, que a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia todos nós faremos a nossa viagem de retorno ao mundo espiritual. Por isso que esse capítulo é também muito importante, o da vida espírita, não é? Então, essa é uma certeza que nós temos. Ou seja, se todos nós temos essa certeza, é também muito importante e deve se constituir para nós como um dos objetivos mais importantes, principais, né? Ou vamos chamar assim, o objetivo geral desse nosso projeto de estarmos aqui reencarnados, é que a gente se prepare para esse retorno, naturalmente, né? Ou seja, né? Agora, esse trabalho, a gente sabe que é um trabalho que não é lento, né? É um trabalho que exige esforço, nós sabemos disso tudo, né? Então, todos nós conhecemos, sabemos que exige de nós um esforço grande e sobretudo, né? A gente precisa adquirir certas práticas que vão nos ajudar demais essa preparação para esse retorno. Por exemplo, coisas simples nossas do dia a dia que nós já conhecemos. Por exemplo, o hábito da prece,
não é? O ato da prece, a gente vai ver o quanto foi importante. Todo mundo que já deu o nosso lar, sabe o quanto foi importante a prece, o momento da prece em que o André, né, se coloca e que aquilo foi o divisor de águas para ele. Então, pela primeira vez em todos aqueles anos, ele consegue o quê? Né? Fazer uma prece. Então, pensamentos positivos, alimentar pensamentos positivos, não é assim? Leitura, estudo edificante, trabalho no bem, não é assim? Trabalho perseverante, né? Trabalho harmonizado, né? Cuidando da harmonia também da nossa casa mental, né? Isso é uma preparação para a viagem ao plano espiritual, né? Ou seja, a gente precisa realmente alimentar pensamentos positivos, né? A gente conversou isso uma segunda passada, em que eu estava presente lá na reunião, em que pude rever aí, a gente estudar junto a respeito dos atos repetitivos. Então, se as nossas habilidades se desenvolvem a partir da repetição, nós precisamos né, repetir coisas positivas para que a gente seja doutor, né, em comportamentos positivos, né? Que é só uma questão de prática mesmo, né, de repetição, né? É só isso mesmo. Então, a gente tem aí uma existência em todo, né? Bom, outra coisa importante também, e que sempre eu gosto de ficar pegando o que vem atrás, para a gente, né, dar uma sequência, para não ficar como se fosse estanque, assim, né, que a gente vai falar de algo diferente do que vem sendo falado. E para a gente relembrar que a gente não pode se esquecer dos conhecimentos que a gente se apropriou até hoje, vem se apropriando nos estudos, na própria vida, eles vão sempre formando uma base que vai sedimentando para que a gente entenda, até pela lógica do raciocínio kardeciano, os novos conhecimentos, aquilo que a gente vai enxergando. Por exemplo, Allan Kardec, quando codifica o Espiritismo, ele estabelece 2 princípios básicos, mas que são fundamentais. Primeiro, que são divisor de águas para quem é espírita. Né? Para quem é espírita. Veja bem, ali tem exatamente 2 princípios básicos que esse tem que fazer parte, né, da filosofia que nós abraçamos. Quais são eles? Imortalidade da alma e reencarnação. Isso é o básico, claro. Comunicação entre, né, pluralidade das existências. Estou falando, 2 princípios básicos, né? Imortalidade da alma, então todos nós somos imortais e todos nós reencarnaremos. Esse é o princípio básico para ser espírita. Está claro isso? Então vamos lá. Esses conceitos, inclusive, como muita gente chega no espiritismo, ou que está no espiritismo, acha que esses conceitos são novos. Isso surgiu com o Kardec do século XIX. Não, 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 não. Né? Isso aí, na verdade, os conceitos, eles estão nas mais antigas ideias religiosas da humanidade. Então, imortalidade da alma e reencarnação não é coisa de espírita. Isso está aí nas ideias mais antigas aí, né? Dentro das filosofias religiosas da humanidade. O que acontece com Kardec é que esses conceitos foram desmistificados e foram trazidos para nós com muita clareza, que é exatamente essa relação e a vida no além-túmulo. É isso. É tanto que a gente vai ver essas questões, né, que virão aí, a gente vai olhar hoje aí, e a gente vai ver que é simples de entender. Por quê? Porque nós temos o domínio desse básico, né, desse entendimento básico, né? Ora, Kardec desmistificou, trouxe uma clareza muito grande. E a gente também não pode deixar de fazer referência, né, que esse entendimento da vida além do túmulo, é necessário que a gente faça um destaque aqui a uma enorme contribuição do espírito chamado André Luiz e também do nosso Chico Xavier, né? Que é só a gente compulsar, e todo mundo tem o PDF das obras do André Luiz, porque foram postados no nosso grupo. Quem não baixou, baixar. Está lá
todas a obra do André Luiz, toda. Tem a relação. Quem não tiver, pede aí, eu tenho, a gente passa aí, sem nenhum problema. Ali, a vida no além-túmulo ali está escancarada para todos nós, não é isso? Então, é exatamente nessa obra do além-túmulo, por quê? Porque as questões do Livro dos Espíritos são de forma genérica, né? Contém a ideia filosófica básica, né? E o André Luiz veio fazer o detalhamento da questão, né? Então, é na obra do André, principalmente, que a gente teve a oportunidade, né, está tendo a oportunidade de conhecer a vida aí espiritual, né, a própria vida material, né, por exemplo, você pega Sexo e Destino, né, então ali você tem caminhando a vida material e a vida espiritual ali, né, para citar um deles, né, que é um livro excelente do André. Então, nesse contexto das obras do André, né, com o Chico, a gente tem uma oportunidade enorme de conhecer a vida, né, as relações existentes no além-túmulo, né, principalmente, a gente deve dizer, no além-túmulo mais próximo do nosso planeta, né? Ok? Então, nesse além-túmulo aqui, ó, muito pertinho de nós, em outro padrão vibratório, mas muito próximo à crosta terrestre, muito ligado ainda em nós, né? Bom, essas imagens, essas informações da obra do André, só abrir um parênteses aqui. Hoje a gente fala disso e ainda provoca a muitos de nós, quando lemos, algumas surpresas, né? A gente fica um pouco, né? Meu Deus, como é que é isso e etc. Vocês imaginam isso na época que elas foram recebidas, né? Houve até uma certa desconfiança no movimento espírita, diante, digamos assim, do inusitado dessas informações, né? Informações muito, né? A grande questão, e que hoje a gente já consegue ver, eu estou só chamando a atenção para isso tudo que nós estamos fazendo, veja bem, é que a obra do André, dentre toda a riqueza que traz, eu queria pensar algo que é muito importante para nós, né? Por quê? Porque a gente costuma estudar filosofia, e especificamente a filosofia espírita, que é o compêndio de filosofia espírita, que é o Livro dos Espíritos, né? Que representa aquela tríade, né? Ciência, filosofia e religião. O Livro dos Espíritos representa a filosofia espírita. A gente começa a imaginar que a filosofia é algo e que a prática é outra, está muito distante. Então, a gente está vendo a obra do André, né? Não sei se vocês têm essa percepção, para mim é muito nítida, né? Que a vida na matéria é muito semelhante à vida no além-túmulo. Estou falando na condição em que a gente vive de um planeta de provas e expiações aqui. Então, você pega a obra do André, ó, aqui tem Ministério do Transporte, Ministério... Não tem ministério lá em cima, não? Tem família lá em cima? Tem meio de transporte? Tem equipamento? Tem relacionamentos, escola, hospitais, não é a vida na matéria não é bem semelhante à vida no além-túmulo? Então, olha só, então isso é importante que a gente comece a pensar sobre essa ótica, porque para que a gente encare normalmente esse retorno à vida espiritual. Ninguém vai chegar do lado de lá e estranhar profundamente, não é? Tem alimentação do lado de lá? Tem alimentação. Então, a gente tem lá muita coisa semelhante, né? Então, hoje, nós temos o Livro dos Espíritos, que está nos guiando no estudo sobre digamos assim, a linha mestra filosófica da doutrina espírita, mas a gente não pode se esquecer, eu quero só fazer um chamamento aqui, que das obras complementares da doutrina, né? Por quê? Porque vão nos dar uma noção assim, muito razoável da vida além-túmulo, né? Onde o princípio básico da convivência, que também não é diferente do mundo material, qual é o princípio básico da convivência no além-túmulo? É a sintonia vibracional, que não é diferente
da nossa aqui também. Tá claro isso? Então, olha só, estou relembrando coisas que são muito importantes para a gente entender as questões que virão por aí, elas vão se tornar muito simples de ser entendidas, desde que a gente esteja nessa mesma página, né? Bom, isso não significa, o que eu estou dizendo, é que as regiões espirituais superiores, né? São ilhas, assim, onde só se reúne espíritos ali equilibrados, afins, né? Ou seja, você tem uma harmonia, mas tem um trabalho também de espíritos em crescimento, né? Claro, a um patamar acima de nós, como aqui convivem espíritos mais distanciados da matéria conosco, em missão e etc e tal. E o umbral, né? Porque a gente traz cristalizado uma série de conceitos, né? O processo religioso vividos nessa vida, antes do espiritismo e em outras vidas também, e o próprio umbral, que é tão bem descrito pelo André Luiz, lá se encontram espíritos do quê? Em estados, né? É uma região tormentosa mesmo, né? E encontram espíritos em sofrimento o quê? Transitório. Ok? Então, de posse desses pequenos, vou chamar de lembretes, a gente pode falar sobre as relações aí no além-túmulo que são abordadas pelo Kardec, né, das questões 274 a 290. Hoje eu conto com a inestimável colaboração da minha amiga Fran, que vai, a nossa, vai colocar para nós aí compartilhar, e, como sempre, a narrativa brilhante da nossa TT, que vai ler para nós. Pode ser, TT? Vamos fingir que a gente não combinou nada, né? Ué, mas eu achei que a Franca ia ler. Ah, Mas TT, se eu vamos quiser, lá, TT. eu leio. 274. Ah, só um minutinho, deixa eu achar. 274, Fran. Ai, Boa. ai. Querida TT, com a Eu leio querida então Fran da aí na tela, boca. né? Porque a minha edição é diferente, senão vai ficar diferente, né? Pode ser. Relações de além-túmulo. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poder? Há entre eles subordinação e autoridade? Eu leio a resposta e você comenta? Por favor, por favor. Sim, bem grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por intermédio de uma ascendência moral irresistível. Bom, lê a 274A para a gente fazer um pequeno comentário. Ok. 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Pronto. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que nos ajuda bastante, não é? Então, olha, há uma ascendência moral, que é importante grifar o moral, né? Tem uma ascendência moral. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que ela é fantástica e diz isso. Quando Kardec pergunta às entidades superiores, dizendo assim, da mesma forma que os espíritos podem manipular os fluidos para que eles se tornem salutares e benéficos e recomponham a saúde, não poderiam os espíritos comprometidos com o mal manipular venenos, por exemplo, e colocar nas caixas d'água para que isso pudesse envenenar um grande número de pessoas, por exemplo, num reservatório grande, um condomínio, etc.? Tem essa pergunta. E os espíritos de verdade respondem da seguinte forma: sim, mas Deus não o permite. Porque é óbvio, é o mesmo princípio, a química, né? Uma pena o Zé de Jesus não está aí, que poderia enriquecer o debate, né? O nosso Zé de Jesus, que é o nosso doutor em química. Ele entrou sim na reunião, ele estava. Então, o Zé de Jesus,
Opa, sabe disso. Da mesma forma que se manipula os fármacos, né, a química, para algo positivo, a gente tem até aquele exemplo clássico da água, né, H2O, né, um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio, basta acrescentar mais um átomo de oxigênio, ela se torna um veneno, não é assim? Então, H2O e H2O2, né, a água pesada, né? Então, poderiam os espíritos manipular também grandes venenos? Sim, mas Deus não permite. Essa não permissão, ela está onde? Na ascendência moral, que espíritos superiores que regem, que de alguma forma representam, né, o fiel cumprimento dessas leis aí do universo. Tá claro? Isso é muito fácil da gente entender, a gente já viu, a turma que está aí tem a experiência necessária para entender que há uma ascendência mesmo, né? Espírito superior, mas o grifo aí deve ser ascendência moral, e o outro grifo é o que ele fala, irresistível. Tá? Vamos para 275, minha amiga TT. Vamos, Fran, sobe um pouquinho o cursor, por favor. Ai, obrigada. 275. O poder e a consideração que um homem desfruta na Terra lhe conferem alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão exaltados e os grandes rebaixados. Leiam os Salmos. 275A. Então, isso, pode ser. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não é de seu conhecimento que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor poderá estar na primeira. Compreende isso? Jesus não disse: aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado? Então, veja bem, também nós já entendemos isso perfeitamente. O nosso galardão é moral, não é verdade? Então, a questão da vida terrena, ela é uma vida em que nós, quanto mais o nosso comportamento for em relação ao necessário, né? Em que a gente entender que o necessário nos basta, ou seja, que as grandes aquisições devem ser as aquisições de ordem moral, né? Uma ordem moral, e que está contida num princípio básico, simples. Qual é? Ama a Deus sobre todas as forças, com o teu coração, com a tua alma, e com todas as forças necessárias, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho para que nós possamos adquirir. Aliás, essa é uma passagem belíssima. Quem se lembra dessa passagem aí? Para ganhar um chocolate, hein? Um chocolate. Quem se lembrar, qual é a parábola que está contida nisso aí? Não lembro, mas não tem problema, eu vou lembrar. Está lá em Lucas, capítulo 10, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Eu falei, mas eu estava sem microfone, tá? Pronto. Então, é isso. Lá, inclusive, esse é um contexto. Ó, o meu amigo Valdemar Schmidt, mais a minha amiga Cida, estão anotando. Ô Cida, anote, pega em Lucas capítulo 9, porque tudo vai começar no capítulo 9, lá de Lucas, que eu não vou dar spoiler aqui não, mas o capítulo 9 acontece coisas belíssimas, transcendentais, e vem trazendo para o capítulo 10, que nós vamos entender a parábola do bom samaritano.
Porque, veja bem, o que é a parábola do bom samaritano? Tudo começa quando um doutor da lei pergunta para Jesus assim: Senhor, que devo eu fazer para conquistar a vida eterna, né? Na visão judaica, que é a vida eterna, se tornar um justo, né? O justo é o quê? É o espírito que adquire, né, a plenitude espiritual. É tanto que Jesus se refere a Jesus, o próprio Alcorão, se refere a ele como justo, né? Ele é um dos justos, né? Ou seja, identificam esse Jesus. E Jesus, obviamente, olha que inteligência profunda. Celinha, posso falar um pouquinho aqui dessa parábola? Não vou desviar Pode. do texto, mas acho que está dentro do contexto, embora Claro, todo mundo Heraldo, a conheça, palavra é mas sua. Pode, obrigado. a palavra é Embora sua. ela ela está num contexto assim, todo mundo conhece a parábola, mas vocês já pararam para ver a nuance? Por isso que eu falei, começa a ler no capítulo 9, porque, embora ela esteja no 10 em Lucas, né? Mas começa a ler no 9. Mas no 10 ela tem nuance, que todo mundo sabe que é o quê? Né? É, é, um homem descia, né, de Jerusalém para Jericó. Então ele descia mesmo, ele vinha de Jerusalém para Jericó, é isso? E aí, no meio da história, né, fazendo um breve relato, ele apanha, enfim, roubam tudo dele e tal. Vem descendo quem? Um sacerdote e um levita, né? Passa o sacerdote primeiro, olha para ele e segue adiante. Aí vê um levita que tem o mesmo comportamento. E aí tem um detalhezinho na parábola. Todos estavam descendo no caminho, mas Jesus revela que esse terceiro homem que passa, que é o samaritano, não fala que ele vinha em viagem. Isso também tem a ver. Por quê? Porque o que estavam fazendo lá de Jerusalém para. Porque Jesus chegou em Jerusalém. Ele foi para quê? Ele foi para a Páscoa, que é uma tradição que, de todos os judeus, que de onde estiverem vão a Jerusalém na Páscoa. É tanto que Jesus, às portas de Jerusalém, logo que ele chega, né, cansado, né, viajou cento e tantos quilômetros, né, e ele chega lá e logo o doutor da lei já vem para. Não quer esclarecimento, né? A gente sabe, queria pegar e escorregar. É tanto que ele diz: o que, é que eu devo fazer? E Jesus disse para ele assim: o que diz a Escritura? Aí ele cita lá o Deuteronômio, o Levítico, que está dizendo lá, amarás o teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, né, e acrescento ainda ao próximo como a ti mesmo. Então ele fala isso, Jesus, disseste muito bem, fazei isso e terás a vida eterna. E ele dá insiste, porque aí ele diz assim, tudo bem, mas quem é meu próximo? Ele queria que Jesus dissesse o quê para ele? Ó, teu próximo é o fulano ali, a tua mãe, teu irmão, teu vizinho. Jesus não disse isso. Jesus disse para ele assim, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele começa a parar. Quem está no capítulo 9 de Lucas vai ver que está escrito dessa forma. E conta que passa o sacerdote. Quem era o sacerdote? Poxa, que cuidava das almas, né? Do templo. Quem era o levita? Quem era o levita? Era o cara que cuidava de dinheiro, que treinava para ser doutor da lei. Era o Mateus, né? Enfim, quem era? Então, era o dirigente espiritual do templo, vê alguém jogado lá, espoliado, não toma uma atitude, passa ao largo. Aquele que estava acostumado a ter o dinheiro, cuidar inclusive da filantropia, também passa ao largo. Olha como isso é significativo. O mais significativo vem agora. Quem é que para? Quem é que para? Liga o microfone, TT. Quem é que para? O samaritano.
Esse samaritano também não está aí primeiro, ele não veio de Jerusalém. Pode olhar a parábola, está dizendo que ele, em viagem, passa por ali. Porque o samaritano, é só estudar um pouquinho a história, mas dá para relembrar para vocês, ele não é nem considerado judeu. Quando das invasões pelos romanos, enfim, né, que os judeus tiveram que ir para o exílio, escravizados, aquele negócio todo, os samaritanos foram muito criticados. Primeiro, casavam com pessoas fora do judaísmo e tinham diferenças de cunho religioso mesmo. Eles questionavam mesmo, embora fossem judeus, mas questionavam o ponto judeu, né, dos demais ali, das 12 tribos de Israel, dizer, ó, o samaritano é gente nossa, se virava a cara, se cuspia, se dizia raca quando passava por um samaritano. Por que Jesus coloca o samaritano no contexto? E que coragem, né? Que coragem botar um samaritano explicando para o judeu doutor da lei, que tinha um ódio secular, né, ao samaritano. Era mais ou menos, Fran, né, você assistir alguém que pergunta a você assim, e quem é o meu próximo? Aí você vai fazer uma palestra na Palestina e diz assim para os palestinos, olha, o seu próximo, não é? É um judeu ali de Israel. Olha que coragem, o cara vai aceitar? Hein? Em plena Palestina, também com esse ódio aí secular, né? O palestino quer que o judeu, o israelense morra. Então, olha a coragem. Jesus coloca na parábola um samaritano, um doutor da lei. Olha a força magnética desse homem, né? Olha a ascendência moral do Cristo. Né? E tem mais, e ele diz, quem é meu próximo? Aí ele conta. Não é verdade? Aí ele conta, o que fez o samaritano? O samaritano vai lá, desce do cavalo. Tá me ouvindo aí? Ou caiu? Te ouvindo, Heraldo. Tá me ouvindo? O samaritano desce do cavalo, não é? Acolhe, né? Pega o azeite, o vinho, não é? Ali para limpar a ferida, o álcool, né? Esterilizar o azeite para, né? Como sendo algo ali, enfim, cuida das feridas dele, leva para a estalagem mais próxima, pega 2 denários, que era uma fortuna na época, entrega para o dono do albergue, diz para ele, cuida dele aí, faz tudo, que quando eu voltar, se tiver ainda algo, eu restituo tudo. E olha que outra coisa importante. O que está escrito quando Jesus diz a ele, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse para ele, o que está escrito na lei? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Vamos começar? O coração era o quê? O centro do sentimento. Portanto, era tido como centro do espírito. Então, amarás o teu Deus de todo o teu coração, quer dizer, da sua individualidade, do seu sentimento. Tá claro isso? E ele faz isso muito bem. Por quê? Ele desce do cavalo, porque está lá um homem que passava, que era o samaritano, foi tocado que diz a parábola? Ele foi tocado de quê? Quando viu aquele homem jogado. Compaixão? Compaixão. Está aí na parábola. Eu não estou vendo aqui, mas está aí na parábola. Fala, Cida. Então, Heraldo, acho que tem uma leitura interessante para nós também, a questão topográfica, porque Jerusalém é moral. Jerusalém é o lugar de mais refinamento espiritual. E o sacerdote, o doutor da lei, eles desciam para Jericó, que era um lugar mais assim de comércio, de mais materialismo, né? E o outro não, o outro passava. Ele não estava numa posição de descer esse campo vibratório.
Perfeito. Então, eu acho essa leitura também bastante considerável. O que você acha? Contribui demais o fato de Jerusalém para descer a Jericó. Claro, podemos fazer essa leitura também. Faz muito sentido, Cida. A contribuição foi muito preciosa. Claro que sim. Agora, veja bem, quando ele diz lá, foi tocado, o que esse samaritano foi tocado? Recebeu a influência espiritual. Ele foi o quê? Suscetível à influência. Será que o sacerdote não foi também? Recebeu a influência? O levita não recebeu a influência? Mas quem é que deixou falar, se permitiu aquilo, tocou as suas entranhas? Esse amou a Deus com toda a sua alma, ao coração, com o seu coração, né? Amar a Deus com todo o seu coração, quer dizer, o seu ser, né? A sua individualidade, né? E de toda a sua alma. O que quer dizer a alma? A própria definição, olha que coisa bacana, não é uma coincidência. O que é alma para a doutrina espírita? Esses conceitos nós já estudamos. Kardec, quando sentou para definir termos, falou, olha, nós vamos começar a estudar, então vamos definir termos aqui para não ficar batendo cabeça. Alma é o quê? Espírito encarnado. O espírito encarnado o termo que nós vamos usar para ele é alma. Foi assim que definiu o termos. Não é verdade? Espírito se refere ao espírito encarnado. Então, alma é essa composição. Espírito, matéria e espírito. Tá claro? Então, ele foi de toda a sua alma, né? Ou seja, o que é isso? Da integralidade, ele desce do cavalo e fala azeite, o vinho, vou pensar essas feridas, vou aqui fazer asepsia, vou fazer... Ele se entrega. E com todas as suas forças possíveis. Os 2 denários, e bota no cavalo, usa a força, a sua contribuição física mesmo. Pega no colo, bota no cavalo, né? O homem devia estar desacordado, bota no cavalo, leva para lá para a hospedagem, e paga, e tira o dinheiro, e volta, e diz. Percebe? Então, o que é esse? Embora fosse o samaritano, né? Aquele odiado. E aí Jesus não conclui. Joga de volta para o doutor da lei e diz assim, na sua opinião, quem foi o próximo desse homem? E ele, de que diz o doutor da lei? Aquele que usou de maior, o quê? Compaixão para com ele. Pronto, aí está o teu próximo. Todo aquele em que nós for digno e nós utilizarmos a nossa compaixão, esse é o nosso próximo. A nossa mensagem, o estudo de hoje, não se refere a quem é o nosso próximo, mas ela nos refere à questão que a TT leu sobre ascendência moral. Então, quem era o povo em que foi depositado nas mãos deles a crença do Deus único, em que foi plantado a semente? A gente viu os 500 anos de silêncio das vozes proféticas, foram 500 anos aguardando aonde o primeiro profeta do cristianismo ia falar. Que era onde Jesus ia reencarnar, chegar. E deu silêncio de 500 anos da última voz profética. O primeiro profeta a falar é quem? João, a voz que clama no deserto. Aonde? Aonde? Ali, ó. Então foi escolhido ali para que a mensagem cristã vicejasse. Jesus escolheu ir ali, ou seja, então, o judeu, apesar de ter sido o povo eleito, mostra-nos na pergunta 275A, que, o que ele diz ali? Que a elevação, ela é moral.
ou seja, e não como povo eleito aonde for. Então, essa é a conclusão que a gente precisa, que eu gostaria de ter feito, essa voltinha lá. E também para lembrar o Lucas, capítulo 9, porque tem revelações ali maravilhosas. Quem for ler vai se recordar. Não vou dar spoiler, mas lá tem o quê? A transfiguração lá. Olha só. E tem outras coisitas mais que é riquíssimo que acontece no capítulo 9 ali do Lucas, que não conheceu Jesus enquanto encarnado, né? Se diga de passagem. Mas voltando a isso, então, ficou claro? Então, ou seja, a elevação e o rebaixamento. A gente pode traduzir o que é a elevação, o que nos faz ser elevados. Quer dizer, é como se nós estivéssemos na condição do doutor da lei e dizer, Senhor, o que devo eu fazer para me elevar espiritualmente? Agora ficou claro para nós, amar a Deus de todo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as forças que puderem. Né? E o próximo, como a ti mesmo, sabendo que o nosso próximo é aquele que é digno da nossa compaixão. Alguma dúvida? Podemos ir para 276? A França, isso, aí, 276. Desce um pouquinho, Fran, por favor. Aí. 276. Aquele que foi grande sobre a terra e que se encontra em um estado inferior entre os espíritos, sente humilhação? Não raro, sente-se muito humilhado, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Também fácil de entender, né? Depois da parábola do bom samaritano, também fica fácil de entender, né? Aquele que se humilha será exaltado. Quem é exaltado? Aquele que ama a Deus, né? Obviamente, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as forças, é o próximo como a si mesmo, sendo que usando da compaixão, né? Da beneficência para aquele. É muito interessante. Aí a gente vai dizer, gente, por que é tão fácil a gente entender e é tão difícil a gente se tornar um espírito elevado? É porque eu não sei vocês, mas eu já passei por caídos do dia de hoje, né? E qual foi a minha postura? Eu tive postura de sacerdote, de levita, passei ao largo, né? Então, não é muito fácil, né? Não é muito fácil, mas as oportunidades existem, mas cabe a cada um de nós meditarmos acerca dessa nossa postura de sacerdote levita do samaritano aí. 277, TT, querida. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada. A superioridade real é a que conta. Então, os espíritos têm uma paciência, né, com Kardec. Kardec, você está insistindo num ponto, mas tudo bem, nós vamos reafirmar. Qualquer exemplo que você colocar aí, o que conta sempre vai ser o quê? Hein? A superioridade real ou a autoridade moral. Essa é que sempre conta. Pode criar os mais exemplos aí que você quiser perguntar, Kardec. Pode vir, porque sempre nós vamos voltar ao ponto de o que faz a diferença. É a autoridade moral, a superioridade moral. Né? É isso que faz a diferença. Não existe nada além disso. Né? Agora, para ganhar a superioridade moral, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Vamos lá, Tetê. Deixa eu só perguntar. Oi, querida. Quando a pessoa, quando aquele ama a Deus do fundo do seu coração, tal, é muito difícil ele não amar o próximo como a si mesmo. Você não acha? Sim, porque a grande... ama tanto, com tanto fervor, mas de coração, sinceramente, não tem jeito de não amar o próximo. Sim. Porque amar o mas próximo é uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas.
amar ao próximo também. Sim, mas essas colocações, elas são para nós, né? Percebe? Para nós. Obviamente que os espíritos superiores, aqueles espíritos que possuem essa, né, graduação moral, como é que foi a vida, né? Por exemplo, tem um episódio histórico, tá? Vamos olhar do ponto de vista histórico e vamos fazer vamos tentar entender isso do ponto de vista espiritual, ok? Quando Alarico Visigodo estava prestes a destruir Roma, é um fato histórico. Alguém entrou nesse meio do caminho e, saindo das brumas da noite, agora um pouquinho de poesia para não ficar em preto e branco, sai um esmirradinho de um homem lá e diz assim para ele: volta, Roma precisa viver. Vai ver o que aconteceu. Esse esmirradinho contra o exército de Alarico Visigodo, era Agostinho. Isso é autoridade moral. Como é que o Alarico Visigodo, um dos mais terríveis carniceiros da história, como é que um homem desse diz assim para ele: volta, Roma precisa viver? É um fato histórico, mas eu tenho que olhar com a visão espírita. Eu sou espírita. Eu sou espírita. Imagina esse instante. Imagina as forças espirituais que não atuavam, credenciando, validando essa atitude de um espírito ali, de uma alma, um espírito reencarnado. Este moral, a boca dele, foi por ele que falaram. Percebe que a autoridade moral e tantos outros fatos da história aí, se a gente pudesse aí, aí a gente pode ir lembrando de atitudes pequeninas, de criaturas pequeninas, do ponto de vista, né, digamos assim, de uma análise social, etc., como detiveram gigantes, como transformaram. Vamos falar que essa eu acho que é para fechar com chave de ouro. Uma simples palavra de 3 letras que mudou o rumo da história. Mudou o rumo da história humana. Mudou o rumo da trajetória humana. Essa palavra se chama SIM, S-I-M. E quem a pronunciou foi Maria, na Anunciação. Vem da parte do Senhor dizer que fostes escolhida entre as mulheres para que receba o Cristo Salvador. E ela diz: sim. Mudou ou não mudou a história humana? Estão me ouvindo ou não? Então, sim, o Heraldo, o Luciano, eu não sei se a Fran está vendo, mas o Luciano levantou. Estou vendo a mãozinha do Lu. Desculpa, gente. Vou passar a bola para o Luciano. Entenderam isso? Entendeu o que é força moral? O que é autoridade moral? Hein? Esse espírito. Por que Maria é Maria? Porque mudou a trajetória da humanidade com uma palavra com 3 letrinhas. Sim. O que seria a humanidade sem o Cristo? Luciano. Oi, Heraldo, boa noite. Boa noite, TT. Eu queria só Boa noite, complementar a querido. TT, assim, pelo menos do meu ponto de vista, TT, posso falar por mim, falando do Luciano. Quando a gente fala assim, amar a Deus do fundo do coração mesmo, eu vejo assim, para nós que estamos aqui encarnados na condição de planeta de provas e expiações, e na qualidade ainda, caminhando, né, mas de espíritos ainda inferiores, mas que alcançarão um dia a felicidade, quando a gente fala assim,
amar mesmo, eu até me questiono, sabe, assim, porque, na verdade, penso eu, quem está aqui nessa escola da vida, encarnados, né, aprendendo a amar, né, com o germe do amor em cada um de nós, mas aprendendo a amar ainda. Por quê? O nosso amor, ele é diferente, né, ele ainda, vamos colocar assim, não ampliado, né, como o amor dos espíritos mais elevados, sabe? Então, assim, esse amor que você falou, TT, eu lembrei de Pedro, né? Eu te amo, mestre, né? E o mestre falou, eu também te amo, mas você vai me negar essa noite pelo menos 3 vezes, sabe? Então, quer dizer, o teste do amor também, sabe? E olha que o Pedro, né? Tava anos-luz, né, de nós ainda, como estamos aqui ainda, sabe? Então, TT, eu acho assim que a gente está aqui mesmo, assim, essa pessoa que você falou que ama a Deus assim, não, não sou eu também não, tá? Tô tentando, né? Tô tentando amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, sabe? Mas ainda a gente está muito caminhante na questão do amor ainda, estamos na escola, né? Matriculados, e agora aqui, por exemplo, é uma aula, né? Mas a gente está caminhando ainda. Perfeito. O TT, Oi, vocês estão me ouvindo bem, né? estamos, sim. Eu vou encerrar, já Uhum. estamos no tempo, mas é o seguinte, a 277, vamos parar nela, para deixar aí o Pedro, quem vier para 278, mas eu queria dizer o seguinte, só a resposta da 277, TT, qual é? O título não é nada. A superioridade real é a que conta. Olha, essa noite, como não sei por quê, eu comecei a achar que a gente devia ver uns quadros, né, pegar a história, rumamos para isso. Então, com essa resposta, também vou trazer algo aqui de um quadro que eu acho que a grande maioria de vocês já deve ter lido o livro há 2000 anos, e que lá tem um quadro maravilhoso, e que a superioridade moral é a que conta. Olha que coisa linda. Vamos imaginar a cena. E lá tem um pedacinho há 2000 anos, hein? Que Públio retorna à pátria espiritual, Públio Lentulus Cornélios, o senador, o que tinha a patente de senador. Está claro isso? Lá está escrito assim: no mundo espiritual, o velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Era Lívia fulgurante. Entreguei, Celinha. Mas você terminou cedo hoje? Não, você tem então mais podemos 10 continuar. minutos? Então Ou vamos será que embora. o meu Então, relógio está parado ou o seu está muito rápido? Eu não sei. São não, eu não sei porque 8h25. eu não sei porque na minha cabeça era 8h25. É porque eu sou novo no grupo, né? É a segunda reunião que eu participo. Não, tá certo. 8h35, não Mas é? é até 8h35. 35. Celinha, desculpa aí todos, eu sou novo aqui. Então, voltando à questão, né? Viu como não é o cargo? Quem leu há 2000 anos aí, levanta a mãozinha para eu ver. Tá vendo? Então todo mundo sabe da superioridade moral de uma Lívia, hein? Hein? Imagina o velho Patrício, né? Voltando ao mundo espiritual e ela lá, hein? Da qual ele faz esse belíssimo poema também,
que é bom, alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão, né? E vai por aí afora. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, surgiste devagarinho e me encheste o coração. Vinha das bênçãos dos deuses, das divinas claridades, ser minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua aliança, como és todo o meu amor. Coisa linda, né? Extasiado. E o arrependimento, hein? E o arrependimento, hein? De ter convivido com um anjo. Mas vamos embora, Tetê. 278. Que vai falar dessa mistura aí, ó, Públio com Lívia na mesma encarnação. Vamos para frente. Vamos lá, 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Isto é, eles se veem, mas distinguem-se uns dos outros. Aproximam-se ou evitam-se segundo a semelhança ou discordância de sentimentos, como acontece entre os homens. É todo um mundo do qual o seu é reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, reunidos pela simpatia e pelos objetivos a que se propõem. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha dos erros cometidos e a necessidade de se encontrarem entre seres semelhantes. É como uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela semelhança de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem nada dizer. Então, na verdade, o que a gente viu a respeito de... Tem uma mãozinha levantada. Já vou aí, tá? Só para concluir o que a Tetê leu. Então, é vibracional. Como é que os espíritos menos evoluídos não percebem os mais evoluídos? Por uma questão vibracional. Vibracional. A prece, inclusive, tem esse fator. Por que nós fazemos prece? É bom que a gente entenda isso. Numa reunião espírita, ou quando vamos tomar um passe, ou quando queremos receber intuições, ou quando buscamos a presença de espíritos amigos, é o quê? É para sentir essas vibrações. A prece faz com que nós aumentemos as nossas vibrações. E os espíritos superiores arrefecem, diminuem o padrão vibratório deles. O que acontece? Aí a gente consegue absorver um pouco mais. Não chega a equiparar, mas aproxima um pouco mais essas vibrações. Então, é vibracional, né? Esses encontros em ordens diferentes é vibracional. Sempre prevalece o quê? Do espírito de maior elevação moral. Ele tem a ascendência maior. Ele pode permitir-se não ser visto, né? Enquanto os outros não. É o que diz. A Gláucia levantou a mão. Ou já baixou? Não, Heraldo, eu levantei na hora que você perguntou quem lê o livro. Aí eu esqueci de baixar. Não tem problema. Então, tá bom, Gláucia. Há 2000 anos todo mundo leu. E, obviamente, eu fazer uma menção aqui ao Emmanuel, né? Chorou de arrependimento, foi um senador muito orgulhoso, mas tá tudo bem nos 50 anos depois, né? Tem uma trajetória belíssima lá, como Nestório lá, um escravo lá, enfim, né? Por isso que merece ser lido 50 anos depois, logo após os 2000 anos aí nessa sequência. Ok? Alguma dúvida? Vou deixar 279, Celinha, para quem vem na próxima semana aí, em diante, né? Porque aproveita esse minutinho, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser complementar aí, tem 3 minutos que me foram conferidos e que eu, com o maior prazer, divido com vocês aí.
Tem uma mãozinha levantada. Maria, você leu o livro, Maria? Ô, Tetê, tá todo mundo me escutando? Tem que ativar o som. Estamos, a Maria está com o microfone desativado, né, Fran? Mas eu estou ouvindo. Agora acho que ela todo mundo- ativou. Agora que eu lembrei de ligar o microfone. Eu tenho os 3 volumes. É o último, que eu acredito que seja o último, é o Ave Cristo. É um complemento de 50 anos depois e a 2000 anos. Deu certinho ali a vida daquelas pessoas mesmo. Ave Cristo. Era só isso que eu queria complementar. Obrigado, Maria. De nada. Mais não. alguém? Mais alguém? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tranquilo? Então, Celinha, tá aí, ó. Agradecendo de coração a Fran, fazendo projetando a TT, como sempre aí, sempre disponibilizando. Tá aí, Celinha. Oi, Heraldo, muito obrigada. E a gente faz uma reflexão antes de passarmos para a nossa irradiação. Quando a gente lê esses romances espíritas e quando a gente escuta as parábolas, as passagens de Jesus, o Evangelho de Jesus, há tantos personagens com comportamentos diferentes, com estágios evolutivos diferentes. E eu queria convidar vocês para fazer um exercício muito difícil. Olharmos a todos esses personagens e ver qual deles parece conosco. Porque isso é uma ajuda. A gente pode extrair dessas leituras a oportunidade de ir nos conhecendo um pouquinho mais. Então, quando a gente se coloca e fala assim, olha, eu pareço mais com esse. Aí a gente pode evitar determinados comportamentos para que não tenhamos, às vezes, determinadas trajetórias, se a trajetória foi difícil. Se a gente já está no estágio de Lívia, que a gente fala, olha, eu pareço com a Lívia. Que bom que eu já estou nesse estágio, mas eu vou ter que resgatar aqueles que ficaram. E ter paciência, benevolência, né, com todos eles, porque foi que Lívia teve com Públio Lentulus. E a gente vai ver. Então, seja no estágio de maior evolução ou menor, é aí que nós sabemos como nós estamos na fita, né? Então, agora nós vamos ajudar um pouquinho da